Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é domingo, domingo dia 13 de maio. Gente, que domingo mais do que especial, Dia das Mães! Mais uma pílula do nosso amado Evangelho em mais um Dia das Mães. Muita luz e muita paz para você, para sua família, para sua mamãe se ela estiver encarnada e é claro também para sua mamãe se ela estiver desencarnada, porque nunca é demais lembrar que a vida não acaba, né, com a morte do corpo físico, muito antes pelo contrário, né? Nós temos a vida continuando em suas múltiplas dimensões. Meus amigos, na pílula de hoje, eu queria conversar com vocês a respeito de uma fala de Mohandas Karamchand Gandhi, o nosso inesquecível Mahatma Gandhi. Quando certa vez questionado sobre qual era o melhor caminho para a paz, Gandhi trouxe uma das frases mais conhecidas e repetidas, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, por todos aqueles que realmente almejam promover a paz. Então perguntaram ao Mahatma: Mahatma, qual é o caminho para a paz, na sua opinião? E aí Gandhi respondeu: não existe caminho para a paz é o único caminho. Ai, ai. Ai, ai. Gente, não há como nós levarmos paz ao mundo. Não é? Pensa comigo. Construir um mundo melhor, construir mais tranquilidade para sua família, tranquilidade dentro do seu coração, se você não viver em paz. E eu sei que isso pode parecer impossível para muita gente que hoje está vivendo uma vida turbulenta, né? Mente agitada, muita ansiedade. Às vezes as pessoas reclamando: eu estou depressiva, estou depressivo, estou sem ânimo, Ricardo. Como que você quer que eu viva em paz? Calma, calma, criatura, que nós vamos resolver isso juntos, que o nosso amado Evangelho está aqui para nos ajudar. É ou não é? Então vamos lá. Como é que a gente vive essa paz e faz da paz seu caminho? Primeira coisa, resolva ficar em paz. Esse negócio é sério. Gente, todos nós temos sementes de comportamentos bons e sementes de comportamentos ruins dentro de nós. Nós temos que escolher quais são as sementes que nós vamos fazer germinar, não é assim? Todos nós temos sementes de raiva, de rancor, de tristeza, de amargura, mas nós temos sementes também de quê? De serenidade, de compreensão, de amorosidade, de paciência, de sabedoria. Então, quando a gente pensa na paz, paz é um estado de espírito, né, gente? É uma forma de se relacionar com o mundo ao nosso redor. Ao invés da gente optar pelo conflito, em alimentar a semente do conflito, a gente opta por alimentar a semente da concórdia, a semente da conexão com a presença de Deus em cada passo da nossa caminhada. Uma pessoa que vai viver a partir da paz, ela passa a vibrar, né, numa sintonia de paz e de harmonia. O alimento que ela passa a ingerir é um alimento emocional, um alimento psíquico de positividade. Gente, isso é muito sério. Muitas vezes a gente não se dá conta, não é por querer, mas não tem como, né, pessoal? Imagina só, você liga a sua televisão, você vê um monte de notícias negativas, aí você consome isso e joga para o inconsciente, imagens, sensações. Aí você vai assistir um filme, às vezes cheio de violência. Aí de repente você vai conversar com um amigo pessimista que só quer falar de problema do vizinho, das coisas erradas, da vida dos outros e vive falando de conflito. Então daqui a pouco, sem você perceber, você passou a maior parte do seu dia focado em conflito, discórdia, angústia. Se você for uma pessoa focada nisso, você vai passar o que? A maior parte, imagina, da sua semana focado nisso. Aí de repente você começa a fazer uma oração e fala: meu Deus, me ajuda a ter paz e tranquilidade. Ora, como? Se a gente está vibrando só na negatividade, a gente só alimenta a nossa mente com conflito, entende? Nós não flertamos com a paz, como que nós vamos viver em paz? Então o que nosso amável e inesquecível Mahatma Gandhi nos dizia é que nós precisamos cultivar uma forma de viver pacífica. Gandhi falava baixo, não é? Porque a fala agressiva com certeza não traz paz. Gandhi fazia voto de silêncio uma vez por dia, porque quem fala demais acaba fazendo e falando coisas que não deve. Nosso amado Mahatma Gandhi meditava todos os dias, porque ele tinha descoberto na prática contínua da meditação uma conexão consigo mesmo e, consequentemente, com seu eu sagrado, o que fazia com que Gandhi estivesse em contato contínuo com o que havia de melhor no seu ser. E vejam, meus amigos, que isso era uma escolha de viver, porque Gandhi foi perseguido, né, por membros da sua própria religião. Gandhi foi acusado de não aceitar,
né, cultivar um Estado único apenas para os hindus, porque Gandhi defendia o respeito também aos muçulmanos. Gandhi foi acusado de não ser fiel aos princípios da sua própria religião. E ainda assim, o Mahatma não baixou a cabeça. Ele viveu em paz, ele viveu a política de ahimsa, era a política de não agressão, de desobediência civil, uma política de não agredir a quem nos agride, de maneira que através da desobediência civil, na época no caso da Índia, se pudesse chamar a atenção da coletividade, da humanidade, como aconteceu, levando a Índia à Inglaterra. Quando a gente traz essa proposta de ahimsa para o nosso dia a dia, são as pessoas serenas. Não é? São as pessoas que são generosas quando ninguém acaba sendo, são as pessoas que acalmam em situações em que outros só fazem questão de ver conflito, são pessoas amorosas, bondosas, muitas vezes destoando de um grupo em que tem pessoas egoístas e que, né, sempre estão procurando a discórdia. Então, se você é uma pessoa que a paz começa a viver, meus amigos, através de você, com certeza você é alguém que faz uma diferença enorme para a história da humanidade. Você é extremamente importante para a sua família e para o meio onde você passa. Por quê? Porque você vibra no campo do bem. Então, meus amigos queridos, me perdoem a repetição, né? A gente sempre fala aqui, mas nunca duvide de você. Porque quando você duvida de você, é como se, de certa forma, você estivesse boicotando todo o seu potencial adormecido de levar leveza onde há apenas peso. É como se você boicotasse o seu poder de levar paz onde só havia escuridão. Não duvide de você. Né? Não duvide do seu poder transformador, da sua capacidade de levar luz aonde com certeza onde antes não havia tanta luz assim. Então, que a sua bondade divina, em nome de Deus, né, possa potencializar-se nesse Dia das Mães, lindo e maravilhoso, mas também em todos os demais dias. Né, que você possa ser essa semente de luz e de paz, onde quer que você passe. Olha que coisa mais linda, né, gente? Nós nos tornarmos representantes autênticos da paz verdadeira, porque vamos passar a viver em paz, de dentro para fora. Né? Não com palavras, mas com atitudes, com vibrações, com sentimentos nobres, cultivando-os dia após dia, instante após instante. Ninguém está falando de perfeição aqui, né? A gente fala de pessoas comprometidas no campo do bem, que por si só já fazem uma grande diferença na humanidade. Então, feliz Dia das Mães para você, feliz Dia das Mães para sua mamãe, encarnada ou não, que elas possam sentir a beleza da paz emanando do seu coração, né? Onde quer que elas se encontrem, eu tenho certeza que elas vão ficar muito, muito, muito felizes. E que Deus te abençoe. Quero agradecer em público novamente ao público do Rio de Janeiro, né? Que tão carinhosamente tem nos acolhido desde ontem, né? Encontros maravilhosos. Na verdade, desde antes de ontem, né? Ontem nós tivemos o Spiritual Coaching, nossa, inesquecível. Entra lá no Instagram para vocês verem as fotos. Maravilhoso, né? Sala lotada, pessoas do Brasil todo, além do Rio, né? Nesse momento importante que a cidade passa, de intervenção, né? Do Exército, a gente poder estar vibrando na paz, com pessoas vibrando em paz, né? Trazendo energias leves, sublimes. Então, graças a Deus, tem sido uma bênção. A gente continua pedindo a vibração de vocês todos, não só pelo Rio, mas por toda a humanidade, né? Para que a gente possa, nessa cadeia coletiva do bem, nos sustentarmos uns aos outros, vivendo a partir de um estado de espírito de genuína paz e harmonia. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Lindo domingo para você e para sua família. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve, meus queridos amigos. Até muito. Em paz e sereno, hein? Muito breve.